E senhores, vou começar um podcast aqui com Júnior França. E a gente vai falar sobre Rei Davi. O que você sabe sobre o Rei Davi? Rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Ele é filho de Jessé, né? Jessé tem 8 filhos, homens e 2 mulheres. Ele foi escolhido por Deus para poder reinar depois de Saul. Uma vez que Saul traiu a confiança de Deus, Deus tirou o Espírito Santo dele e mandou que Samuel fosse lá e ungisse Davi. Eu até brinco que Davi é uma prova que cabeça vazia é oficina do diabo, porque é brincadeira, lógico, porque o rei Davi, ele estava lá um dia sem fazer nada, ele cansou das batalhas dele, das guerras, todas que ele estava vencendo, e ele olhou pelo pátio, viu uma mulher tomando banho lá nua, segundo conta a história, era uma mulher muito linda, ele se apaixonou por ela, convidou ela para ir até os aposentos dele, e como ele era rei, ela não teve como negar, e eles acabaram tendo uma relação. O problema é que essa mulher era era casada com segurança dele, o cara de confiança dele nas guerras, que é a Batseba, que depois se tornou a mãe do rei Salomão. Davi, é interessante a história dele, porque ele era um homem de muita fé, ele era um homem que todas as batalhas que ele saía, ele pedia sempre a Deus orientação, ele era um homem de muita fé, ele errou nesse sentido, porque eu falo que a cabeça vazia, porque ele estava lá sem fazer nada, se ele estivesse fazendo alguma coisa na hora, capinando no quintal, pintando um telhado, fazendo alguma coisa assim nesse sentido, não teria acontecido aquele fato, né, de ele ter traído um amigo dele. Eu, quando era mais novo, tinha uma ideia, eu aprendi na escola, que Davi era um menino mais fraco, era uma criança menor do que os irmãos e tudo. Não é. Não é. Ele era menor do que os irmãos dele no esporte físico. Ele era acostumado já com a batalha. Ele enfrentava animais selvagens, cuidando das ovelhas. Ele era muito bom na funda, que é aquele tipo de estilingue que tinha na época, aquele atirador de pedras, né? Então ele era um cara preparado. Quando o profeta chegou na casa de Jessé, que é o pai dele, falou: ó, Deus mandou aqui para ungir o seu filho, para ser o novo rei. Davi estava com as ovelhas e Jessé chamou todos os filhos dele, inclusive do exército e tudo. O profeta olhou e falou: não é nenhum desses. Você tem outro filho? Para você ver que o Davi naquele momento era tão desacreditado assim, até pelo pai dele mesmo, que o pai dele nem lembrou dele. Aí mandou, falou: tem Davi, mas Davi é criança ainda, novo e tal. Mandou buscar ele, o profeta falou: esse é um homem ungido de Deus. Aí derramou azeite na cabeça dele e falou: ele vai ser o próximo rei para suceder o rei Saul. Qual que é o azeite? Qual que é o azeite? A extra virgem? Não, é um azeite fabricado na época lá, é azeite puro que eles fabricavam na época, né? Não tinha essas classificações que tem agora. Mas a história é bem legal. O Davi tem algumas peculiaridades, né? Porque, por exemplo, o rei Saul perseguiu muito ele, tentou matar, ele teve que fugir para não ser morto. Depois disso ele voltou, o rei Saul faleceu, ele assumiu o lugar que era dele de rei. E depois desse fato com a mulher, ele enfrentou alguns problemas, né? Porque ele saiu com a mulher engravidou, que é a Batseba, né? Ela engravidou, ela era uma mulher casada, então ele mandou vir da guerra o marido dela, falou: ó, vou te dar um descanso, fica com sua mulher aí, com sua esposa, que na cabeça dele, o que ele queria? Falou: o cara sai com ela, o marido dela sai com ela, e pensa que o filho é deles. Mas o cara era um guarda fiel, falou: ó, não vou ficar aqui descansando enquanto meus soldados estão lá na batalha, enfrentando problemas, né? Eu vou finalizar a batalha primeiro, depois eu volto. E nisso, Davi viu que a empreitada dele não ia dar certo e mandou um bilhete pelo próprio soldado para poder mandar para o chefe lá, um dos chefes lá, para colocar ele na frente de batalha, que quando ele fosse para a frente de batalha, que o resto da guarda recuasse para que ele morresse. Esse foi o pecado de Davi com Deus, porque ele assassinou um cara de confiança dele, saiu com uma mulher casada, teve assim muitos problemas, né? Porque o filho dele, Absalão, ele foi envelhecendo, né? Era para ser o rei, expulsou ele do reinado, porque ele veio com a guarda, fez a rebelião lá, para poder tomar o lugar do pai dele. O pai dele, para não matar o filho, saiu, recuou no momento. Salomão tinha 8 mulheres e Absalão saiu com todas as mulheres dele, só não a Batseba, mas saiu com as outras mulheres e envergonhando o pai. O
pai dele juntou com a guarda real, o pessoal de confiança dele, que fugiu junto com ele, voltou, retornou ao reino e assumiu novamente. Na fuga, Absalão, que tinha uns cabelos grandes, bonitos, que era o orgulho dele, que ele ostentava muito, ele se emaranhou com os cabelos no meio de uma árvore lá, pendurou e foi morto. E Davi assumiu novamente e terminou velho. Deus falou com ele que daria para ele ainda mais uma sucessão no reinado, mas que acabaria pelo mal que ele fez. O filho que ele engravidou primeiro de Batseba, na verdade faleceu. E o Salomão veio depois, né? Foi o segundo filho dele com Batseba. A história é bem bacana, porque o rei Davi, por exemplo, foi o que enfrentou o gigante Golias. O gigante Golias. Era o gigante de Gade. É uma história legal porque quando ele ofereceu que esse gigante ficava enfrentando a guarda, inclusive os irmãos dele que era da guarda na época, nenhum teve coragem, porque o cara era fenomenalmente assim, mais alto, mais robusto e mais forte do que o padrão da época ali, ninguém tinha coragem de enfrentar. Davi viu aquilo ali, se ofereceu. Mas a representação dele ser um cara fraco veio da onde? Pelo porte físico dele, né? E ele não era um homem de batalha, ele não era um homem de guerra ali, aos olhos de todo mundo ali. Mas está na Bíblia o pensamento das pessoas, sim. Isso, porque ele não era um guerreiro que ia pra guerra, ele era um cara que era acostumado no meio do mato. Só que ele era acostumado com as adversidades da natureza, né? Como animais selvagens, ele era acostumado a matar bicho bravo. Ele se ofereceu, o rei Saul na época falou com ele para ele ir armado e tudo, e falou, não, eu vou só com a minha funda e Deus, o nosso Deus, né? E é interessante a história pelo seguinte, porque ele escolheu 5 pedras na margem do rio, e não foi porque ele levou 5 pedras, porque com a ideia de errar e ter outras. É que, na verdade, o gigante eram em 5 irmãos, então ele levou uma pedra para cada um. Quando eu vou matar um, se vier os outros 4, eu mato os 4 também, em nome de Deus, né? É isso aí, a história dele tem bastante detalhes, algumas que ficou, de repente passou batido aqui, mas é bacana, é legal a gente dar uma olhada na Bíblia, tem alguns livros da Bíblia que detalham melhor. Eu achei bem interessante, a história dele é uma história bacana, assim como Salomão também, né? E já é o próximo. E o último rei ungido por Deus. Né? O Salomão é o maior bruxo que tem, você sabe disso? Rei Salomão, existem algumas histórias, eu sinceramente na Bíblia não sei reportar se tem alguma coisa escrita, já vi livros alguma que estão coisa. fora da Bíblia que fala sobre relata sobre isso, mas Salomão era um homem de muita sabedoria e foi o que ele pediu a Deus, sabedoria, por isso Deus falou que daria para ele, além de sabedoria, se tornar o homem mais rico do mundo, né? Da história. Tanto que existem relatos de homens mais ricos da história, a fortuna de Salomão não tem como ser calculado. Ele não entra em trilhões, em bilhões, em milhões. É incalculável o valor financeiro que ele acumulou. E ele se perdeu, o rei Salomão, por causa do pacto que ele, para não ter guerra, ele fazia pacto com os reis, casava com as filhas, e cada rei tinha lá suas adorações e tal, e com o tempo ele foi permitindo que essas mulheres... Pactos, no caso, é negociações, então. Para não ter guerra, ele casava e para a unificação dos reinos. E nesses pactos, muitos cultuavam os deuses deles lá, e ele foi permitindo com o tempo que algumas regiões do lugar, do reinado dele lá, fosse cedida para cada religião de cada uma daquelas mulheres. E isso dele. É uma coisa que Deus não queria, né? Não, isso aí é inaceitável, porque Deus é único, ele foi um cara ungido por Deus. Ele era de uma sabedoria tão tremenda que grande parte da riqueza dele, por exemplo, do rei Salomão, foi acumulada de presentes que eles ganhavam, que é o caso, por exemplo, da rainha de Sabá, que era uma negra, era rainha da África, na região da África. Diz a Bíblia também que ela era uma mulher muito linda e diz que ela era considerada na época a mulher mais inteligente da região. E quando ela ficou sabendo da história de Salomão ser um cara muito sábio, ela ficou curiosa para saber, vamos saber se esse cara é tão sábio assim mesmo. Porque até então ela era considerada a mulher mais sábia. O ser humano, né, entre mulher e homem, é mais sábio. Ela viajou com o pessoal dela lá, levou, segundo conta os relatos, cerca de 300 quilos de ouro, muita iguaria, muita especiaria, que naquela época... Ela era rica também. Ela era rainha. Então. E foi lá para Salomão, disse que eles ficaram conversando muito tempo e ela se apaixonou pela sabedoria dele, disse que ela ficou encantada com a sabedoria dele. Aí conta também em livros apócrifos que eles tiveram um caso e que esse filho sucedeu ela na África, passou a ser um dos reis da África também. A história de Salomão é muito bacana também. E foi o último rei ungido, né? De lá foi distribuído, depois que Salomão pereceu, foi distribuído os reinos
E aí foi onde surgiu hebreu, judeu, e assim em diante, né? Israelita e em diante.